que é vergonha para você? E ele disse, uma mariquinha, o que é sinônimo de vergonha na cultura masculina, certo? Certo, claro. E ele disse, nunca esquecerei o dia que mudou minha vida. E ele disse, eu estava no treino de futebol, era calouro no colégio. E ele disse, o treinador gritou, entre na linha, e eu não queria entrar na linha. Me refiro à linha scrimmage do campo de futebol americano. Eu sei que você sabe, mas ele me pediu para ter certeza de que eu passaria por todas as metáforas esportivas com ele. E ele disse, eu estava com medo de entrar na linha porque sei que é onde as pessoas se chocam. E então devo ter medo em meu rosto, porque meu treinador olhou para mim e disse, não seja uma mariquinha, entre na linha. E ele disse, esse é o dia em que aprendi que a maneira como você lida com isso é transformar o medo em raiva. E ele disse, eu simplesmente derrubei o cara na minha frente. Então ele disse, passei os próximos 20 anos cuidando de minha esposa, filhos, colegas, as pessoas que trabalharam para mim. Ele disse, isso é o que eu fiz com o meu medo. Eu me identifico com isso. Sim. Porque eu lembro de ter sido escolhido por último em um time misto uma vez. Meninos e meninas, a gente estava jogando queimada no parquinho e tinham 2 capitões, 2 caras. Eles estavam escolhendo um de cada vez, certo? Eles escolheram todos os caras e eu fiquei tipo, ok, você é o último cara a ser escolhido. E aí então começaram a escolher todas as garotas e nem chamaram meu nome. Eu fui simplesmente o que ficou por último para ser escolhido. Então, para um garoto da 3ª série, 4ª série tentando se encaixar, foi devastador. Eu disse a mim mesmo naquele momento, eu nunca mais vou ser o último a ser escolhido. Em qualquer esporte. Eu farei esporte. o que for preciso. Vou ser uma máquina. Vou treinar 6 horas, vou ter uma mentalidade de guerreiro. Quero dizer, eu dominei aquele jogo de queimada naquele dia, acertava muita bola, desviava muito bem, e nunca mais Já foi escolhido eu fui por último escolhido de por novo? último. Certo. Mas me ajudou a conseguir coisas. Competi no estadual em vários esportes, no nacional em 2 esportes, quebrei recordes mundiais, joguei futebol profissional, jogo de handebol nos Estados Unidos agora. E isso me guiou para alcançar essas coisas, mas me deixou muito insatisfeito toda vez que as alcancei. Ou sempre que a gente perdia era como um ataque à minha vida. Cada derrota que tivemos em um esporte era como se a minha vida estivesse em jogo. Eu me sentia inútil, porque se eu não ganhasse, significava que ninguém ia me aceitar e que eu não era bom o suficiente para aquelas coisas. Então levava pro pessoal quando a gente não ganhava. E eu descontava na minha família, namoradas, amigos, tudo. Eu não sabia me comunicar. Eu ainda estou aprendendo e ainda estou insatisfeito todos os dias, mas é como se nunca houvesse informações sobre como se conectar, ou como se comunicar, ou como se sentir bem. Porque toda vez que você tenta falar sobre qualquer vulnerabilidade quando é um cara, você é tirado como mariquinha mesmo. Não seja uma garotinha, não seja uma mocinha, todas essas coisas eu acho que é muito difícil pra mim, especialmente pra muitos homens que cresceram sozinhos e sentem que pertencem a um mundo isolado e que não querem entrar em grupos que vão tirar sarro deles ou colocar outras pessoas pra baixo. Como é que a gente fica sozinho quando não somos introvertidos ou quando queremos estar perto de pessoas? Como os homens podem se comunicar melhor ou sentir que tá tudo bem ser vulnerável? A gente conversava antes sobre como a maioria dos homens que eu conheço, com quem pratiquei esportes, nunca assistiram uma palestra sobre TED Talk, sobre poder e vulnerabilidade, nunca leram seus livros ou da Oprah, porque falariam mal de líderes femininas tentando falar sobre vulnerabilidade e essas coisas. Isso é coisa de frouxo, de fraco. Você não quer assistir essas coisas, não quer ler isso, quando na verdade isso é necessário, né? Acho que está mudando. Acho que já te disse antes. Sim, está. 50% dos leitores de A Coragem de Serem Perfeitos são homens e a grande maioria dos líderes que me trazem para as organizações são homens. E eu vou te dizer por quê. Homem sábio. Espero que sim, posso explicar rapidamente. Então os homens diziam, é assim que era a ligação. Ei, adoraríamos que você viesse e trabalhasse com nossa equipe de liderança. Vimos sua palestra no TED e achamos ótima. Você está disponível? E eu dizia, claro, sobre o que você quer que eu fale. E eles diziam, tudo menos vulnerabilidade e vergonha. E eu dizia, por quê? Sobre o que quer que eu fale, exceto vulnerabilidade. Eles diziam, coragem. E então eu disse, tudo bem. E eu explicava a relação entre vulnerabilidade e coragem. Porque todos os homens querem ser Isso corajosos. não é coragem? Vulnerabilidade é coragem. Vulnerabilidade não é poder? Sim,
Então eu só tenho que fazer uma pergunta para virar a coisa toda. A vulnerabilidade é definida como incerteza, risco e exposição emocional. Você pode citar um ato de coragem em que já se envolveu ou que já testemunhou que não envolvesse risco de incerteza e exposição emocional? E é uma pergunta complicada porque eu sei que a resposta é não. Eu já perguntei milhares de vezes. Eu fiquei na frente de fuzileiros navais e militares, das forças especiais, e disse: me dê um exemplo, eu quero que você se esforce para me dar um exemplo de coragem, que não exigia vulnerabilidade. E em 10 anos nunca tive uma única pessoa capaz de aparecer. Até 2 caras vieram para mim que estavam no exército e disseram: vamos pensar sobre isso e te retornar. E eu disse: oh meu Deus, faça isso, eu adoraria. Me dê um exemplo de coragem, mesmo em campo, que não envolva vulnerabilidade. Por exemplo, se você acha que está sendo corajoso e isso não envolve risco ou incerteza, você não está sendo tão corajoso. Sim, Seguro se você demais. sabe como vai acabar, não é coragem. Então, naquele momento, as pessoas dizem: merda! Mas eu quero ser corajoso e não quero ser vulnerável. E eu fico tipo, é aí que reside o grande dilema do nosso tempo. Certo. Sim, ninguém quer ficar desconfortável. Ninguém quer ser vulnerável e todo mundo quer ser corajoso. E simplesmente não funciona assim. E sempre que a gente tenta algo novo, a gente vai se sentir É desconfortável, vulnerabilidade. né? Quero dizer, quando pergunto às pessoas o que é vulnerabilidade, as pessoas dizem: começar sexo com minha esposa. Mandar meu filho embora pensando que vai fazer o primeiro ano na orquestra e sabendo que provavelmente não vai entrar na orquestra. Ser demitido, abrir o próprio negócio, dizer te amo primeiro em um relacionamento, tentar engravidar depois do primeiro aborto. Quero dizer, vulnerabilidade é incerteza, sem saber, mas fazer assim mesmo, porque é a coisa mais corajosa a se fazer. E então, acho que o problema é que o maior gatilho de vergonha para os homens é não ser percebido como fraco. E em nossa cultura, acreditamos que vulnerabilidade é fraqueza. Então você não precisa pular muitas etapas antes de ir. Ei, é uma pena ser vulnerável. E assim os homens fazem 2 coisas diante da vergonha: se irritam ou se escondem. Botam a máscara. Colocam uma máscara. E o que estamos aprendendo e o que as pessoas estão começando a ver rapidamente é que você não pode ser um líder corajoso se não for vulnerável. Se você não está disposto a ter conversas difíceis e desconfortáveis, dê feedback duro, receba feedback duro. Debata questões sobre as quais ninguém quer falar. O desconforto é o grande inimigo da coragem. Meu lema é: dizemos aqui o tempo todo, escolha a coragem ao invés de conforto, porque você não pode ter os dois. E se você acha que está sendo corajoso e está super confortável, você não está sendo tão corajoso. Tem alguma área na sua vida que você não se sente corajosa o suficiente? Ou algo que você quer dizer às pessoas que você não disse completamente? Acho que a live de Charlottesville no Facebook hoje foi difícil. Foi mesmo? Oh, sim, minha voz estava tremendo, eu estava tremendo. Na verdade, cheguei aqui hoje e sabíamos que ia gravar, mas íamos filmar outras coisas primeiro. E eu disse, só preciso fazer a live do Facebook porque não quero perder a coragem. E acho que é difícil porque quando você fala sobre raça, privilégio e poder... E eu recebo ameaças de morte e as pessoas me dizem todas essas coisas. Tá errada de qualquer jeito, não importa o que fala. Você está errada de qualquer maneira, mas a capacidade que tenho de optar por não falar sobre isso porque supostamente não me afeta é a definição de privilégio. Então não acredito que possamos optar por isso. E sei que sou branca, classe média alta, muito educada, judaico-cristã. Eu sei que estou com vendas, não importa o quanto eu trabalhe. Vou ver algo que não está certo. E as pessoas vão voltar e vão me jogar isso na cara. E vai doer, mas eu prefiro correr o risco de doer e aprender. Mas é sempre assustador falar dessas coisas hoje. O que você acha? Muito difícil. E eu tento vir de um lugar onde é super autêntico e amoroso com toda a minha humanidade. Sim. O tempo todo eu fui criado
2 pais ótimos, minha mãe e 2 irmãs mais velhas eram realmente as que voltavam pra mim depois de um cara no encontro e diziam: Lewis, nunca faça isso em um encontro. Sempre trata as mulheres bem. E eu tentei ser o melhor. Eu sou imperfeito de muitas maneiras e constantemente faço Sim, eu erros também. Mas a maioria da minha equipe é feminina, eu já falei antes, 80% são mulheres na minha equipe. E Um elas time bem recebem sucedido, mas vai em frente. mais do que os homens da minha equipe, não porque são mulheres, mas porque dão mais resultados aqui. E no meu negócio, tudo é baseado em resultado. Sim, Eu tenho pessoas de diferentes etnias, tenho pessoas de diferentes orientações sexuais. E alguém me disse semana passada que o privilégio do homem branco é uma coisa, e eu acho que precisa incorporar mais valores em sua organização para que você não viva desse lugar privilegiado de homem branco. E eu entendo, eu fiquei magoado com isso e... Ok, tudo bem, eu sou branco, não tem nada que eu possa fazer a respeito certo. disso. Pelo jeito que eu nasci, não há nada Não. a fazer, mas há algo para fazer, para determinar como eu quero viver Certo, nesse mundo. certo. Então tô tentando ficar atento, falar mais. Sim, Acho que muitos dos meus amigos estão dizendo sobre isso em Charlottesville, se homens brancos não estivessem se abrindo, não falarem mais sobre isso não vai ser percebido pelas pessoas que estão marchando e fazendo essas coisas horríveis na cabeça. E isso me surpreende, isso tá acontecendo mesmo? Eu não entendo isso, tô espantado com isso. E eu fico tipo, como eu posso ser melhor, mais impactante nesse lugar? Como a gente pode se livrar disso? Como existe uma sim, ou resposta? sim. Isso me surpreende. Acho que precisamos ouvir muito mais e ouvir as pessoas que foram afetadas por mais tempo. Acho que precisamos falar. O silêncio em torno dessas questões é a morte. Quer dizer, é terrível. Acho que não podemos entrar e salvar o dia. Acho que precisamos entrar com humildade e curiosidade e dizer: isso é o que eu penso e quero aprender. Se eu cometer erros, avise-me e tentarei corrigi-los. E acho que precisamos assumir a responsabilidade. E acho que às vezes é mais fácil, para mim na minha vida, continuar fazendo perguntas, lendo, falando sobre isso. E quando estou tão desconfortável que não quero mais fazer isso, apenas me lembro que meu desconforto é meu privilégio. E então não sei se há uma resposta além das discussões. E eu não estava realmente surpresa com Charlottesville. Não tava? Isso me surpreendeu, Não. talvez eu seja ignorante com Eu isso, não né? acho que é sobre ser ignorante. Estudei a vergonha e o medo por 15 anos. É o que parece. Do que você acha que esses indivíduos que estão marchando por aí têm mais vergonha em suas vidas? Por que eles são tão Não, eu nunca protetivos assim? adivinharia. Não sei, mas eu acho que é sobre impotência. Se sentem impotentes. Sim, e acho que as pessoas dizem: oh, meu Deus, então, o cara branco de calça caqui e camisa polo chique se sente impotente e chora por mim. Acho que não damos a mínima para isso. Por nossa conta e risco. Não nos importamos com isso e não tentamos entendê-lo. Não estou tirando o meu da reta. Quero dizer, não vou adicionar nas minhas costas. Tenho outras coisas para fazer, mas vou tentar entendê-lo porque não consigo imaginar uma maneira de entender o que precisa acontecer na próxima década que não envolva entender a dor. Há uma citação incrível de James Baldwin que diz: agora entendo por que as pessoas se apegam ao ódio com tanta teimosia, porque uma vez que o abandonam, não há nada além de dor. E acho que descartamos e não nos importamos com essa dor por nossa conta e risco. Porque a dor se mostrará. Não será descartado, não é um efeito ou uma emoção que se dissipa quando é ignorado. Eu acho fascinante que você está dizendo isso, porque eu nunca quis sentir a dor emocional. Foi difícil passar por um término com uma namorada, eu não sabia como lidar com a perda emocional de qualquer tipo ou qualquer natureza. Sim. Qualquer dor, sendo um cara,
Eu me lembro de estar em posição fetal no meu primeiro ano de faculdade por dias, chorando no meu dormitório, apenas enrolado com uma bola porque minha relação tinha acabado e eu estava muito triste por estar sozinho, eu não sabia, não teria mais essa pessoa na minha vida, e eu descontava tudo no campo de futebol. Eu Sim, pensei, eu não quero sentir esse tipo de dor sim. emocional, então como eu posso infligir tanta dor física em mim e outras pessoas para tirar isso de mim? E é difícil desligar isso sendo um cara e depois ser amoroso, vulnerável, depois você tá no campo de futebol infligindo dor em outras pessoas, porque você é jogador de futebol e esse é o seu dever, né? Não. E acho que jogando futebol ou não, somos muito melhores em causar dor do que em É, sentir. você não quer sentir, Não, né? e então nós causamos isso e machucamos outras Verdade. pessoas. E o dinheiro entrava nas minhas mãos, escorregava pelos meus dedos, as coisas quebravam. O universo faria isso para colocar dinheiro em minhas mãos. Quer dizer, Tirado como de você. curtir isso? Sim, porque eu tinha essa crença de que não tinha dinheiro em abundância.